Capítulo 20. Excluído mais uma vez. A parte do complexo destinada aos adormecidos era relativamente pequena e situada na parte sul da academia, cercada por campos de treinamento e parques por todos os lados. Era um prédio moderno e baixo, construído com materiais reforçados. Como a maioria dos prédios da academia, grande parte dela estava escondido abaixo do solo, deixando apenas alguns andares acima dele. Com suas paredes brancas de liga de metal pristina e janelas largas, deve ter parecido bonito no verão, em contraste com toda a vegetação ao redor. Por dentro, o prédio era espaçoso e bem iluminado. Sun-Yi e a garota de cabelos prateados foram levados a um grande salão onde cerca de 100 jovens homens e mulheres, adormecidos do mesmo infortúnio temporal que eles, já estavam esperando pelo início da cerimônia de indução. A maioria deles estava nervosa, tensa e animada. A logística da academia era uma dor de cabeça constante para os administradores, já que a taxa com que o feitiço infectava as pessoas era sempre caótica. Não havia maneira de estruturar de forma ordenada lotes de adormecidos para passar por qualquer tipo de educação padronizada em um cronograma compartilhado. Alguns deles tinham um ano inteiro para se preparar para o reino dos sonhos, alguns apenas meses, alguns até mesmo alguns dias. É por isso que essas cerimônias de indução eram realizadas a cada mês no início do ano e depois toda semana quando o solstício de inverno começava a se aproximar. Alguns dos adormecidos no salão tiveram que esperar dias para serem induzidos, enquanto Sun-Yi teve sorte e foi entregue à academia apenas algumas horas antes do evento programado. Uma vez dentro do salão, ele entendeu duas coisas. Em primeiro lugar, todos estavam bem vestidos e com uma mala, uma bolsa de viagem ou pelo menos uma mochila carregando seus pertences pessoais. Eles obviamente vieram preparados, provavelmente de casa, enviados por suas famílias. Então Sun-Yi e a garota de cabelos prateados, que vieram de mãos vazias e vestindo roupas simples emitidas pela polícia, não era uma norma como ele havia assumido, mas na verdade uma anomalia chamativa. Entendi. Isso faz sentido. Em segundo lugar, a mestra Jade não estava sendo modesta demais quando se chamava de abaixo da média em relação aos padrões dos despertos. Mesmo que esses jovens estivessem apenas começando suas jornadas como despertos, sua aparência era deslumbrante. Todos eram bonitos, radiantes e exalavam saúde. Ele engoliu em seco. Ainda assim, sinto que nenhum deles se compara a ela. Ela pode não ser tão perfeitamente moldada, mas... eu não sei. Ela tem presença. É como se as sombras se aprofundassem e a temperatura caísse alguns graus quando ela entra em uma sala. Era essa a diferença entre um dorminhoco e uma mestra. Mas todos esses pensamentos eram apenas uma maneira de adiar o inevitável. Sun-Yi já sabia que estava prestes a embarcar em uma montanha-russa. Porque ele não podia mentir, e todos esses jovens animados, independentemente de suas roupas, gênero e aparência, queriam fazer uma coisa: falar. Cada um deles queria conversar com outros adormecidos. Eles queriam discutir seus pesadelos, sua jornada futura no reino dos sonhos e tudo mais. Eles queriam fazer perguntas. Eles queriam ser perguntados. Eles queriam discutir algo importante ou apenas jogar conversa fora sobre coisas bobas. Todos queriam compartilhar. É um pesadelo. Sun-Yi gemeu, perturbado e temeroso. Estou condenado. Então, com um pouco de determinação sombria, ele rangeu os dentes e respirou lentamente. Apenas pense nisso como uma continuação do seu teste. Você sobreviveu à Montanha Negra, então também pode sobreviver a isso. Ele havia enfrentado heróis, vilões, monstros e até mesmo deuses. Ele teria medo de um grupo de adolescentes. Ponto. Talvez ele tenha subestimado o quão assustadores os adolescentes podem ser. Em meia hora, praticamente todo mundo na sala odiava sua presença. Depois de uma curta série de conversas, Sun-Yi adquiriu uma reputação de ser um pervertido mal educado e arrogante. Essa reputação foi rapidamente consolidada. Ele foi esbofeteado algumas vezes e até mesmo levou um soco. Ele também descobriu algumas coisas novas sobre si mesmo, que, no fundo, era aparentemente rude, arrogante e um pouco luxurioso. As conversas aconteciam assim: olhe todos esses jovens. Quantos você acha que voltarão do reino dos sonhos? Quantos perecerão? Qual você acha que são nossas chances de sobrevivência? Não sei, mas tenho certeza de que um tolo pomposo como você vai morrer primeiro. Ou, eu até recebi uma memória do tipo armadura no meu pesadelo.
É uma roupa encantada. Você gostaria de ver. Na verdade, eu preferiria ver você sem roupa. Ou, então aqueles marginais começaram a roubar os corpos. Foi nojento. Eles até pegaram os sapatos deles. Que tipo de degenerado pegaria os sapatos de um homem morto? Uma vez eu matei um homem e peguei suas botas. Eram botas legais. Ponto. O quê? Você matou alguém só por um par de botas? Claro que não. Havia outras razões. Eu também peguei sua capa. Mas uma vez um excluído, Sun-Yi eventualmente ficou sozinho. As pessoas pareciam estar evitando-o. Imperturbável, ele encontrou um canto tranquilo e ficou ali, feliz que ninguém mais quisesse falar com ele. Seu rosto doía e sangue escorria do seu nariz. Ser ostracizado de um grupo não era novidade, mas ainda doía. No entanto, ele estava sorrindo. Porque, no processo de transformar todo o grupo de adormecidos contra si mesmo, Sun-Yi descobriu algo vital. Ele aprendeu como controlar seu defeito. Uma vez perguntado algo, ele não podia ficar quieto. Também não conseguia mentir. No entanto, depois de muita experimentação, Sun-Yi descobriu que, com um pouco de prática, ele poderia influenciar a maneira exata como a verdade acabaria sendo revelada. Foi assim, depois de receber uma pergunta, sua mente automaticamente produzia uma resposta verdadeira. Depois disso, a falha o forçava a dizer essa resposta em voz alta. A recusa em falar resultaria em uma acumulação de pressão, seguida de uma dor intensa. Quanto mais tempo ele ficasse em silêncio, pior a dor se tornaria. Eventualmente, ele teria que se render e revelar a verdade. No entanto, nesses momentos entre receber a pergunta e se render à dor, a própria formulação da resposta poderia ser mudada. Quanto mais ela se afastava do pensamento inicial, mais resistência ele encontraria, novamente na forma de pressão, seguida de dor. A resposta ainda tinha que ser verdadeira, mas não precisava ser tão direta. Por exemplo, se o mestre Jeti o pegasse olhando de novo e perguntasse o que ele estava olhando, em vez de se envergonhar, Sun-Yi seria capaz de suportar um pouco de dor e simplesmente dizer você. Ainda seria a verdade, mas o resultado seria completamente diferente. Escondido no canto, Sun-Yi sorriu enquanto observava os adormecidos. Isso é bom. Isso é ótimo. Isso é algo com que posso trabalhar. Afinal, não era preciso mentir para enganar uma pessoa. Às vezes, a verdade era o melhor material para criar engano. Se usado com um certo tipo de inteligência maliciosa, a verdade poderia ser tão enganosa quanto mentiras. Por exemplo, em uma de suas conversas anteriores, Sun-Yi havia confessado que uma vez roubou as botas de um homem morto. O outro cara ficou horrorizado e perguntou se ele realmente tinha matado alguém só por um par de botas. A resposta que o defeito o forçou a dar foi que havia outras razões e que ele também havia levado o manto do homem. A verdadeira razão para matar o senhor de escravos veterano foi que ele havia chicoteado Sun-Yi algumas horas antes. Além disso, ele já estava morrendo. O manto não tinha nada a ver com o assassinato em si. No entanto, a formulação da resposta criou a impressão de que tinha. Assim, duas afirmações verdadeiras, quando combinadas, criavam um efeito semelhante a uma mentira. Este foi apenas um exemplo simples. Com muito esforço e pensamento intenso, Sun-Yi poderia criar outros tipos de verdades manipulativas. Seria extremamente difícil e arriscado, mas poderia ser feito. Ele só precisava de um pouco de sorte. Sun-Yi não esqueceu qual era seu objetivo principal: garantir que ninguém descobrisse o seu verdadeiro nome. Para conseguir isso, ele tinha que criar a impressão de que ele era a pessoa mais patética e fraca de todo o prédio, alguém que nunca receberia uma avaliação positiva, muito menos um aspecto divino e um verdadeiro nome. No entanto, como isso seria uma mentira, ele não podia simplesmente ir e dizer isso. Então, como ele convenceria todos de que definitivamente não tinha um aspecto poderoso e um registro impressionante com o feitiço? Seus olhos caíram sobre um grupo específico de adormecidos. Havia 5 ou 6 deles, reunidos em torno de um jovem alto e confiante. O jovem tinha cabelos castanhos e um rosto gentil e bonito. Seus olhos eram verdes, com um toque de humor amigável. Sua postura, figura e olhar atento traíam alguém que passou por um treinamento extensivo. Tudo sobre o jovem gritava nobreza e força. Justo naquele momento, um de seus companheiros estava dizendo com um tom de espanto: "Ascendido? Você recebeu um aspecto ascendido. Qual? Qual foi sua avaliação?"
O jovem sorriu humildemente. Oh! Foi excelente. Sun-Yi parou na frente do grupo, como se por acidente. Depois de ouvir a resposta do jovem, ele franziu a testa e olhou para ele com desdém. Então, com uma voz cheia de perplexidade total, Sun-Yi disse, acindido, excelente. É só isso? Qual é o grande problema?